Em um Rio de Janeiro vibrante, a vida de Marta era um segredo oculto, marcada por um hematoma no olhar e o medo de um passado que a aprisionava. Carlos, o dono da imobiliária, mal sabia que uma cobrança de aluguel o levaria a desvendar a verdade por trás daqueles óculos escuros. O que começa como a ajuda inesperada de um estranho, logo se transforma em uma jornada perigosa contra um marido violento e criminoso. Carlos arrisca tudo para libertar Marta, mas será que o amor pode realmente florescer no meio do caos e da superação? Descubra como o medo vira força, e uma fuga se torna o início de uma paixão inesquecível. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo, seu comentário é muito importante para nós. Marta sempre depositava o aluguel na hora certa, religiosamente todo dia 10 a 6 meses. Era inquilina nova na imobiliária Sol Nascente, mas seguia seus rituais com precisão. Aos 28 anos, aprendera que a discrição era sua melhor aliada. Entregava o envelope na recepção, trocava poucas palavras, evitava contato visual. Naquela quinta-feira de um outono atípico no Rio de Janeiro, o calor ainda era intenso. Marta vestia um cardigã de lã cor vinho, abotoado até o pescoço. As mangas compridas escondiam seus pulsos, mesmo que o tecido causasse certo desconforto sob o sol carioca. No rosto, ostentava óculos escuros grandes, que tentavam cobrir um hematoma profundo no olho esquerdo. O calor fazia o óculos escorregar um pouco, e Carlos conseguia notar o roxo escuro que teimava em escapar das lentes. Marta ignorava. Cobrir era essencial. Carlos, dono da Sol Nascente aos 35 anos, era conhecido por sua atenção aos detalhes e pela cordialidade com todos. Fazia questão de gerenciar os imóveis pessoalmente e conhecer seus inquilinos. Marta era uma exceção notável. Em 6 meses, ele sabia apenas o básico. Morava sozinha no apartamento 302 do edifício das Palmeiras e raramente sorria. Naquele dia, Carlos fora ao edifício para verificar uma infiltração em outro apartamento e aproveitou para pegar os envelopes de aluguel. Ao receber o de Marta na portaria, notou que a assinatura tremia levemente. Estranho, pensou, enquanto subia as escadas. No terceiro andar, ouviu um baque surdo seguido de um murmúrio abafado vindo do apartamento de Marta. Hesitou por um instante, mas a preocupação falou mais alto. Bateu na porta, chamando pelo nome dela. O silêncio foi sua única resposta. Carlos insistiu, a voz um pouco mais alta. Finalmente, a porta se abriu, revelando Marta, com os olhos por trás dos óculos escuros ainda marejados. "Dona Marta, tudo bem?" perguntou Carlos, o tom de voz demonstrando genuína apreensão. Ela se afastou rapidamente, como se sua presença fosse uma invasão. "Sim, Sr. Carlos, desculpe o transtorno, tropecei." Carlos observou o chão. Nada indicava uma queda. Seu olhar pousou no óculos escuro de Marta, que não conseguia esconder completamente o hematoma violáceo que se estendia além da armação. Marta puxou a manga do cardigã instintivamente, o rosto corado. Foi só um susto. Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela não era a marca de um simples tropeço. Era o silêncio e o medo nos olhos dela, mesmo por trás das lentes escuras, que o alertavam para algo muito mais sério. Carlos não conseguiu tirar a imagem do olho machucado de Marta da cabeça. A forma como ela recuou, o silêncio preenchido pelo medo, tudo aquilo o incomodava profundamente. Ele era um homem prático, acostumado a resolver problemas com agilidade na imobiliária Sol Nascente, mas essa situação era diferente. Não envolvia contratos ou burocracia, mas uma fragilidade humana que gritava por socorro. Durante o resto do dia, a cena se repetia em sua mente, turvando seus pensamentos sobre os aluguéis e as negociações. "Será que ela realmente tropeçou?" murmurou para si mesmo, lembrando-se do chão impecável daquele apartamento. A intuição de Carlos, forjada por anos de negócios e interação com todo tipo de gente, dizia que havia algo muito errado. Decidido a não ignorar o que viu, ele ligou para Ricardo, um amigo de longa data que trabalhava como detetive particular. "Ricardo, preciso de um favor, um bem delicado." Carlos começou, explicando a situação sem revelar todos os detalhes de imediato.
É sobre uma inquilina minha, Marta, e o marido dela, Júlio. Tenho a impressão de que ela está em sérios apuros. Ricardo, acostumado à descrição de Carlos, apenas assentiu do outro lado da linha. Entendido. Que tipo de informação você precisa? Tudo o que conseguir sobre eles, mas com foco no Júlio. Quanto mais rápido, melhor. Uma semana se passou, e a tensão em Carlos só aumentava. Marta continuava a aparecer para pagar o aluguel, sempre com o mesmo ar abatido e os óculos escuros, mas Carlos percebia uma nova camada de ansiedade em seus gestos. Finalmente, Ricardo ligou. Carlos, consegui o que você pediu, mas é melhor a gente conversar pessoalmente, não é papo para telefone. Eles se encontraram em um café discreto no centro do Rio. Ricardo chegou com uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Sua inquilina, Marta Costa, 28 anos, casada há 2 anos com Júlio Souza. Ela já mudou de endereço 3 vezes no último ano, sempre saindo sem deixar rastros. Carlos anotava mentalmente enquanto Ricardo continuava. E o marido, Júlio Souza, 32 anos. Aí que a coisa complica, Carlos. Ele tem um histórico pesado. Registros de agressão em outro estado contra namoradas anteriores, antes mesmo de conhecer a Marta. Ele já cumpriu pena por isso. Além disso, há indícios de envolvimento com roubo de carga, um esquema que atua na região da Baixada Fluminense. O sangue de Carlos gelou. Não era apenas um caso isolado de violência doméstica. Era um padrão perigoso e um criminoso com ficha. A imagem do olho de Marta se tornou ainda mais vívida em sua mente. Ele olhou para Ricardo. Tem certeza de tudo isso? Absoluta, Carlos. Esse Júlio é um sujeito muito perigoso. Sua inquilina está em grande risco. Carlos fechou os olhos por um momento. Agora ele sabia o que precisava ser feito. Não podia mais apenas observar. Aquele homem não era só um agressor. Era um criminoso. E Marta, a mulher com o olhar assustado, precisava ser tirada daquela situação. Carlos passou o resto do dia com a mente fervilhando. As informações de Ricardo sobre Júlio, o histórico de agressões, o envolvimento com roubo de carga, transformaram sua preocupação inicial em uma determinação férrea. Ele sabia que precisava agir, mas com cautela. A segurança de Marta era a prioridade. Não adiantava confrontar Júlio diretamente. Isso só colocaria Marta em ainda mais perigo. Carlos precisava de uma estratégia, algo que a tirasse daquela situação de forma segura e permanente. No dia seguinte, ele chegou à imobiliária mais cedo que o normal. Marta estava na recepção, ajustando alguns papéis. Era o horário em que ela geralmente aparecia para deixar o aluguel, mas hoje ela parecia mais nervosa que o habitual, seus óculos escuros firmes no rosto. Dona Marta, posso falar com a senhora um instante? Carlos perguntou, aproximando-se com calma. Ela olhou em volta, apreensiva, como se a simples conversa pudesse ser ouvida por alguém indesejado. Fiz alguma coisa errada, senhor Carlos? A voz dela era um sussurro apreensivo. De jeito nenhum. Na verdade, queria fazer uma proposta. Marta parou o que estava fazendo e o encarou por trás das lentes escuras, a desconfiança estampada em seu semblante. Que tipo de proposta? Carlos escolheu as palavras com cuidado. Minha casa de praia, em Praia Grande, está precisando de alguém para cuidar da manutenção uma vez por semana, algo leve, poucas horas. Pensei na senhora, já que a conheço e confio no seu trabalho. Marta ficou em silêncio, os olhos arregalados por trás dos óculos. Mas eu já tenho o meu trabalho, senhor Carlos. Sim, claro. A senhora continuaria com seu trabalho habitual e faria esse extra à tarde ou nos fins de semana. Seria um bom dinheiro, um complemento significativo. Carlos viu um lampejo de interesse nos olhos dela, mas rapidamente se misturou com o medo. O dinheiro extra poderia ser uma saída, mas também um problema com Júlio. Quanto seria? Ela perguntou, a voz quase inaudível. R$ 500 por semana. 2 vezes por semana, 3 horas cada. Marta fez as contas rapidamente. Era quase o dobro do que ela ganhava no trabalho de meio período. Por que eu? Ela sussurrou, a pergunta pairando no ar. Carlos manteve o tom calmo e profissional. Porque a senhora é discreta, focada no que faz. E eu preciso de alguém de absoluta confiança para um imóvel tão particular.
É uma oportunidade, Dona Marta, e eu garanto que, se aceitar, nada de ruim vai acontecer com a senhora. Pode confiar em mim. Marta fixou o olhar nele, tentando decifrar suas intenções. Carlos quase contou a verdade ali mesmo, mas se segurou. Só confie, ele repetiu, a voz firme e transmitindo uma segurança que Marta não sentia há muito tempo. Ela permaneceu em silêncio por longos minutos, os ombros levemente caídos, como se estivesse travando uma batalha interna. A proposta era tentadora, uma fagulha de esperança em meio à escuridão de sua vida. Tudo bem, eu aceito, ela finalmente disse, a voz embargada, mas com uma nova força. O alívio inundou Carlos, mas durou pouco. Só espero que o senhor saiba onde está se metendo, Marta completou, o olhar baixo. Porque quando o Júlio descobrir, e ele sempre descobre, vai ser perigoso para todo mundo. Carlos sentiu um arrepio. Ele sabia exatamente o quão perigoso Júlio era, e essa certeza só reforçou sua decisão de proteger Marta a qualquer custo. Marta chegou em casa no horário normal, às 6 da tarde. A pequena casa no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, parecia ainda mais acinzentada sob o entardecer. Portão enferrujado, paredes descascando, um reflexo da vida que levava. Abriu a porta devagar, o coração disparado, esperando ouvir a televisão ligada na sala. Mas o silêncio era total. Isso nunca era um bom sinal. Júlio, cheguei, ela chamou, a voz mal saindo. A resposta veio da cozinha. Marta foi até lá e o encontrou sentado à mesa, uma garrafa de cerveja quase vazia na mão. Ele não a olhou quando ela entrou. Júlio, com seus 32 anos, aparentava mais, o tempo de vida fugindo e o peso das escolhas deixando marcas. Cabelo escuro, barba por fazer e um olhar pesado que Marta conhecia bem demais. Era um homem grande, ombros largos, mãos fortes, mãos que ela temia mais que tudo. Como foi o trampo hoje? Ele perguntou, finalmente erguendo os olhos. Normal, como sempre. É mesmo? Júlio rebateu, a voz carregada de ironia, porque eu soube de uma coisa interessante. Marta sentiu o estômago despencar. O quê? O primo do Carlão te viu na rua, num horário diferente, bem vestida, com uma bolsa nova. Onde arrumou esse dinheiro extra, hein, Marta? O primo de Júlio, um fofoqueiro inveterado, sempre aparecia para piorar as coisas. Marta tentou manter a calma. Fiz um bico de faxina para uma amiga. Nada demais. Bico de faxina? Júlio levantou-se da cadeira, o cheiro de cerveja se intensificando. Desde quando faxineira anda com bolsa nova? E em que casa essa amiga mora no condomínio de luxo? Ele se aproximou dela, os olhos semicerrados. Marta sentiu o cheiro forte da bebida. Você está diferente, Marta. Mais animada, mais arrumada, como se tivesse algo bom acontecendo. Ela tentou se afastar, mas estava encurralada contra a pia. Não estou diferente. Está sim. Ele colocou a mão no rosto dela, apertando. Marta sentiu a pontada de dor familiar. E sabe o que eu acho? Acho que tem alguém enchendo sua cabeça. Se eu descobrir que tem alguém te ajudando, se eu descobrir que você está falando da nossa vida, você sabe o que acontece, né? Marta sabia muito bem. Júlio, eu juro que não tem nada, não tem ninguém. Ele a estudou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois a soltou, empurrando-a levemente. Melhor mesmo porque você conhece minha história, Marta. Sabe do que sou capaz quando alguém me passa para trás. E você sabe que não tenho nada a perder. Júlio retornou à cadeira. Agora vai fazer a janta. E Marta, da próxima vez que seus amigos quiserem conversar, você fala que está ocupada, entendeu? Marta assentiu, as mãos tremendo enquanto começava a preparar a refeição. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha de esperança cintilava em seu peito. Amanhã ela iria para a casa de Carlos em Praia Grande. Talvez, só talvez, ele conseguisse mesmo protegê-la. No dia seguinte, Marta chegou à imobiliária Sol Nascente mais cedo que o normal. Precisava contar a Carlos sobre a conversa com Júlio. Precisava avisar sobre o perigo iminente. Carlos chegou no horário habitual. Marta esperou que ele entrasse em sua sala e então bateu à porta. Entra, dona Marta. Posso ajudar?
Ela sentou na ponta da cadeira. É sobre ontem, sobre a proposta. Não mudei de ideia, mas preciso contar uma coisa. O Júlio, ele desconfiou. Carlos franziu a testa. O que exatamente ele falou? Marta contou tudo. A conversa na cozinha, as ameaças veladas, a paranoia de Júlio. Ele disse que se descobrir que tem alguém me ajudando, faz com essa pessoa a mesma coisa que já fez. Marta terminou, olhando para o chão. Carlos sentiu um arrepio. Ele sabia muito bem o que Júlio já tinha feito. Marta, olhe para mim. Ela levantou os olhos marejados. Eu não tenho medo dele, e você também não precisa ter. A partir de hoje você não está mais sozinha. 2 dias depois da conversa na sala de Carlos, Marta estava na casa de praia em Praia Grande pela primeira vez. O imóvel era um refúgio tranquilo, bem cuidado, com um pequeno jardim e vista para o mar, bem diferente da casinha simples que dividia com Júlio. Carlos mostrou-lhe cada cômodo, a cozinha arejada, a sala com grandes janelas, os quartos com redes convidativas. Era uma casa de homem solteiro, organizada, mas com um toque acolhedor. Você mora sozinho mesmo? Marta perguntou, passando o pano em uma das mesas. Moro. Nunca tive tempo para casar ou ter essas coisas. Marta continuou limpando em silêncio, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Carlos a observava, percebendo como ela parecia menos tensa, mais à vontade naquele ambiente seguro. Marta, posso perguntar uma coisa? Carlos iniciou, sentando-se próximo a ela. Ela parou e olhou-o. Quanto tempo você é casada com Júlio? Marta hesitou, a pergunta inesperada a pegou de surpresa. 2 anos. Como vocês se conheceram? Marta suspirou, sentando-se em uma cadeira, como se o peso da lembrança a cansasse. Eu trabalhava em uma loja no centro. Ele apareceu um dia, parecia diferente na época, mais educado. Carlos sentou-se à frente dela. Quando ele mudou? Logo depois do casamento. No começo era só gritos quando ele bebia. Depois, a voz dela falhou. Depois começou a bater, Carlos completou, vendo Marta assentir. Mas não era só isso. Ele falava umas coisas estranhas, sobre gente que tinha se metido com ele, sobre o que aconteceu com essas pessoas. Carlos sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisas? Ele dizia que teve problemas no trabalho antigo, que teve que resolver umas situações e que se alguém tentasse me ajudar ou se eu tentasse sair... Marta parou, olhando diretamente nos olhos dele. Carlos, eu sei que você não está fazendo isso só por bondade. Ninguém oferece um salário tão bom para uma faxineira sem um motivo forte. E quando você disse que já tinha ouvido falar dele, eu vi nos seus olhos. Não é medo, é raiva. Carlos respirou fundo. Marta, não precisa explicar tudo agora, mas quero que saiba que vou te ajudar. Ele já me machucou demais. Agora é a minha vez de revidar. Carlos ficou impressionado com a mudança na postura dela. Vai ser arriscado. Eu sei. Mas sabe o que é mais arriscado? Continuar fingindo que está tudo bem enquanto ele me agride toda semana. Marta se levantou, a decisão em seus olhos. Eu não vou voltar para casa hoje. Por quê? Porque se eu voltar agora, sabendo que tem alguém disposto a me ajudar, não vou conseguir disfarçar. E aí ele vai perceber que alguma coisa mudou. Carlos olhou para ela com respeito. Marta não era mais a mulher assustada da imobiliária. Era alguém tomando uma decisão difícil. Tem um quarto de hóspedes ali. Pode ficar à vontade. Obrigada. Marta sorriu levemente. Agora me conte. O que ele fez a você? Júlio chegou em casa no horário normal, às 6 da tarde. A pequena casa no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, parecia ainda mais acinzentada sob o entardecer. Portão enferrujado, paredes descascando, um reflexo da vida que levava. Abriu a porta devagar, o coração disparado, esperando ouvir a televisão ligada na sala. Mas o silêncio era total. Isso nunca era um bom sinal. Júlio, cheguei! Ela chamou, a voz mal saindo. A resposta veio da cozinha. Marta foi até lá e o encontrou sentado à mesa, uma garrafa de cerveja quase vazia na mão. Ele não a olhou quando ela entrou. Júlio, com seus 32 anos, aparentava mais, o tempo de vida fugindo e o peso das escolhas deixando marcas. Cabelo escuro,
barba por fazer e um olhar pesado que Marta conhecia bem demais. Era um homem grande, ombros largos, mãos fortes, mãos que ela temia mais que tudo. Como foi o trampo hoje? Ele perguntou, finalmente erguendo os olhos. Normal, como sempre. É mesmo? Júlio rebateu, a voz carregada de ironia. Porque eu soube de uma coisa interessante. Marta sentiu o estômago despencar. O quê? O primo do Carlão te viu na rua num horário diferente, bem vestida, com uma bolsa nova. Onde arrumou esse dinheiro extra, hein, Marta? O primo de Júlio, um fofoqueiro inveterado, sempre aparecia para piorar as coisas. Marta tentou manter a calma. Fiz um bico de faxina para uma amiga. Nada demais. Bico de faxina? Júlio levantou-se da cadeira, o cheiro de cerveja se intensificando. Desde quando faxineira anda com bolsa nova? E em que casa essa amiga mora no condomínio de luxo? Ele se aproximou dela, os olhos semicerrados. Marta sentiu o cheiro forte da bebida. Você está diferente, Marta. Mais animada, mais arrumada, como se tivesse algo bom acontecendo. Ela tentou se afastar, mas estava encurralada contra a pia. Não estou diferente. Está sim. Ele colocou a mão no rosto dela, apertando. Marta sentiu a pontada de dor familiar. E sabe o que eu acho? Acho que tem alguém enchendo sua cabeça. Se eu descobrir que tem alguém te ajudando, se eu descobrir que você está falando da nossa vida, você sabe o que acontece, né? Marta sabia muito bem. Júlio, eu juro que não tem nada, não tem ninguém. Ele a estudou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois a soltou, empurrando-a levemente. Melhor mesmo, porque você conhece minha história, Marta. Sabe do que sou capaz quando alguém me passa para trás. E você sabe que não tenho nada a perder. Júlio retornou à cadeira. Agora vai fazer a janta. E Marta, da próxima vez que seus amigos quiserem conversar, você fala que está ocupada, entendeu? Marta assentiu, as mãos tremendo enquanto começava a preparar a refeição. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha de esperança cintilava em seu peito. Amanhã ela iria para a casa de Carlos em Praia Grande. Talvez, só talvez, ele conseguisse mesmo protegê-la. No dia seguinte, Marta chegou à imobiliária Sol Nascente mais cedo que o normal. Precisava contar a Carlos sobre a conversa com Júlio. Precisava avisar sobre o perigo iminente. Carlos chegou no horário habitual. Marta esperou que ele entrasse em sua sala e então bateu à porta. Entra, dona Marta. Posso ajudar? Ela sentou na ponta da cadeira. É sobre ontem, sobre a proposta. Não mudei de ideia, mas preciso contar uma coisa. O Júlio, ele desconfiou. Carlos franziu a testa. O que exatamente ele falou? Marta contou tudo. A conversa na cozinha, as ameaças veladas, a paranoia de Júlio. Ele disse que se descobrir que tem alguém me ajudando, faz com essa pessoa a mesma coisa que já fez. Marta terminou, olhando para o chão. Carlos sentiu um arrepio. Ele sabia muito bem o que Júlio já tinha feito. Marta, olhe para mim. Ela levantou os olhos marejados. Eu não tenho medo dele, e você também não precisa ter. A partir de hoje você não está mais sozinha. Na manhã seguinte, Júlio estava na frente da imobiliária Sol Nascente antes mesmo de os funcionários chegarem. Esperou até que o movimento começasse e abordou o primeiro que viu. Com licença, você conhece a Marta? Marta Costa, a faxineira daqui? Perguntou com um tom impaciente. O homem o olhou desconfiado. Conheço. Por quê? Sou o marido dela. Ela não chegou em casa ontem. Estou preocupado. Ah, entendi. Ela trabalhou aqui ontem de manhã, normal, mas à tarde não a vi, não. Júlio agradeceu e continuou perguntando. Todos confirmaram o mesmo. Marta tinha trabalhado de manhã e sumido à tarde. Quando Carlos chegou, Júlio se aproximou dele, seu olhar fixo. O senhor é o dono daqui? Carlos sentiu um arrepio. Era Júlio Souza, o homem que ele investigara. Sou Carlos Mendes. Posso ajudar? Minha esposa trabalha aqui, Marta Costa. Ela não voltou para casa ontem. Carlos tentou manter a calma. Marta, a faxineira, né? Isso. Ela trabalhou aqui ontem de manhã. Não sei sobre a tarde. Júlio estudou o rosto de Carlos. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar o quê.
O senhor não tem ideia de onde ela pode ter ido? Não. Desculpe não poder ajudar mais. Carlos entrou na imobiliária deixando Júlio na calçada, inquieto. Havia algo estranho naquele homem. Durante os próximos dias, Júlio voltou mais 2 vezes, perguntando por Marta. Cada vez que via Carlos, a sensação de familiaridade ficava mais forte. Na terceira visita, uma semana depois, Júlio finalmente se lembrou. A ficha caiu enquanto ele voltava para casa. Parou o carro e ficou pensando. Carlos Mendes, Imobiliária Sol Nascente. O mesmo Carlos que teve problemas com aquele golpe de roubo de carga no interior de São Paulo, o homem que quase o denunciou antes que ele sumisse com a quadrilha. E agora Marta, sua esposa, trabalhava para ele. Não é coincidência, Júlio murmurou. Ele pegou o celular e ligou para a imobiliária. Imobiliária Sol Nascente, bom dia. Quero falar com Carlos Mendes. Quem gostaria? Júlio Souza, marido da Marta. Houve uma pausa. Senhor Carlos saiu. Quer deixar recado? Fala para ele que eu lembrei onde a gente se conheceu e que quero muito conversar com ele. Carlos recebeu o recado na mesma hora. A secretária entrou na sala com o rosto preocupado. Senhor Carlos, aquele homem da Marta ligou. Disse que lembrou onde vocês se conheceram. Carlos sentiu o estômago apertar. Júlio tinha descoberto quem ele era. Obrigado, Márcia. Se ele ligar de novo, diga que viajei. Carlos ligou imediatamente para seu advogado, Dr. Eduardo. Doutor, preciso que agilizemos tudo sobre o Júlio. Quanto tempo a menos consegue fazer? Carlos, por que essa pressa toda? Aconteceu alguma coisa? Digamos que a situação mudou. Preciso que ele seja exposto o quanto antes. Júlio sabe quem sou. Posso tentar reduzir para 2 semanas, mas vai custar mais caro. Dinheiro não é problema, faça. Carlos desligou e ligou para a casa de praia. Marta, como você está? Bem, por quê? O Júlio descobriu quem sou. Ele ligou aqui. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. O que isso significa? Significa que agora ele sabe que você não fugiu sozinha e vai vir atrás de nós 2. Ele é capaz de fazer isso? Carlos lembrou-se do dossiê de Ricardo. Ele é capaz de qualquer coisa, Marta. Naquela noite, Carlos chegou em Praia Grande mais cedo. Marta estava na cozinha preparando o jantar. Parecia mais relaxada, mas ainda olhava pela janela de vez em quando. Preciso te contar uma coisa, Carlos disse, sentando-se à mesa. Sobre o Júlio, sobre o que ele fez. A história completa. Carlos contou tudo. O passado de agressões em outros estados, as namoradas anteriores, o envolvimento com roubo de carga. Júlio é um criminoso, Marta, e agora ele está encurralado. Marta escutou em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus, ela sussurrou, por isso você me ajudou. Não é só para me salvar, é para acabar com os crimes dele. Marta pegou na mão dele. E agora, o que a gente faz? Agora que ele descobriu quem sou, tenho que acelerar o plano. Em 2 semanas, todas as provas estarão nas mãos da polícia e da imprensa. E enquanto isso? Marta olhou pela janela de novo. Enquanto isso, a gente fica aqui quietos. Ele pode tentar alguma coisa, mas não sabe onde você está. Espero que você tenha razão. Enquanto Carlos e Marta jantavam, Júlio estava do outro lado da cidade, na favela da Maré, planejando o próximo passo. Ele não podia simplesmente invadir a imobiliária ou ameaçar Carlos diretamente. Isso chamaria a atenção da polícia, e ele não queria ser pego pelos roubos de carga. Precisava ser mais esperto. Júlio decidiu vigiar Carlos. Durante uma semana, seguiu-o discretamente. Casa, imobiliária, academia. Carlos tinha uma rotina bem definida, mas em nenhum momento Júlio viu Marta. Ela não estava na casa de Carlos, na cidade. Onde você a escondeu? Júlio murmurava, observando Carlos sair da imobiliária. No fim da primeira semana de vigilância, Júlio teve uma ideia. Foi até uma lan house e criou um perfil falso no Facebook. Começou a procurar por Carlos Mendes. Encontrou o perfil dele rapidamente. Carlos postava pouco. Algumas fotos da imobiliária de sua casa na cidade. Júlio estudou cada imagem procurando pistas. Em uma foto antiga, Carlos estava num lugar que parecia ser uma casa de praia, simples, cercada por árvores. A legenda dizia:
Fim de semana em Praia Grande, lugar perfeito para descansar. Interessante, Júlio pensou. Júlio passou horas analisando a foto. No fundo dava para ver parte de uma placa de estrada e uma vegetação específica. Ele pesquisou no Google Maps, comparando a paisagem da foto com imagens da região litorânea de São Paulo. Levou 3 dias, mas Júlio conseguiu identificar a área geral. Não sabia exatamente onde ficava a casa, mas tinha uma ideia da região. No sábado de manhã, Júlio pegou o carro e foi para o litoral. Dirigiu pelas estradas de terra, parando em casas isoladas. Com licença, conhece um Carlos que tem uma casa de praia por aqui? Carlos Mendes? Na primeira casa, ninguém conhecia. Na segunda, também não. Na terceira, uma senhora idosa disse: Carlos Mendes, nome conhecido, mas não sei bem onde fica a casa dele. Na quarta casa, uma mulher de meia-idade foi mais específica. Ah, o Carlos, claro que conheço. Tem uma casa lá pro lado da guarita, casa branca com telhado vermelho, umas 3 trilhas daqui. Júlio agradeceu e seguiu as direções vagas. Não eram 3 trilhas, mas depois de 40 minutos procurando, encontrou uma casa branca com telhado vermelho em uma estrada de terra. Tinha um carro na garagem e, quando Júlio se aproximou devagar, conseguiu ver 2 silhuetas através da janela da cozinha. Achei vocês. Júlio estacionou o carro longe e esperou escurecer. Queria observar a casa primeiro, entender a rotina de Carlos e Marta. Às 8 da noite, as luzes da sala se acenderam. Júlio conseguia ver Carlos e Marta assistindo televisão. Parecia uma cena doméstica normal. Isso o irritou profundamente. Às 10, as luzes se apagaram. Júlio esperou mais 1 hora para ter certeza de que eles estavam dormindo. A casa ficava em uma área isolada, cercada por árvores. Não tinha vizinhos próximos. Perfeito para uma conversa particular. Júlio rodeou a propriedade, procurando o melhor ponto de entrada. A porta dos fundos parecia mais discreta. Ele testou a maçaneta trancada como esperado, mas Júlio tinha experiência com fechaduras simples. Pegou um arame do bolso e trabalhou na fechadura por alguns minutos. Clique! A porta se abriu. Júlio entrou devagar, sem fazer barulho. A casa estava escura e silenciosa. Ele acendeu a lanterna do celular no modo mais fraco e começou a explorar. Sala vazia. Cozinha vazia. Os quartos ficavam no corredor do fundo. Júlio caminhou pelo corredor, prestando atenção a cada som. Conseguia ouvir respiração vinda de um dos quartos. Chegou até a porta do quarto principal. Estava entreaberta. Júlio espiou por dentro e viu Carlos dormindo sozinho. Onde ela está? Pensou. Júlio continuou pelo corredor. No segundo quarto, encontrou Marta. Ela dormia profundamente, finalmente em paz depois de semanas de tensão. Júlio ficou parado na porta, observando. Depois de 1 semana procurando, finalmente tinha encontrado sua esposa. Ele entrou no quarto devagar. Marta estava de costas, coberta até o pescoço. Júlio se aproximou da cama. Marta, ele sussurrou. Ela não acordou. Júlio falou um pouco mais alto. Marta! Dessa vez ela acordou. Quando viu Júlio parado ao lado da cama, Marta ficou paralisada de medo. Oi, querida. Senti sua falta. Marta tentou gritar, mas nenhum som saiu. Júlio colocou a mão sobre a boca dela. Quietinha. Não queremos acordar o Carlos. Queremos? Marta balançou a cabeça desesperadamente, negando. Você vai se vestir e vir comigo sem fazer barulho. Entendeu? Marta tentou balançar a cabeça, negando, mas Júlio apertou mais. Entendeu? Ele repetiu com mais firmeza. Dessa vez ela concordou. Ótimo! Agora se levanta devagar. Mas quando Marta tentou se levantar, esbarrou sem querer no abajur da mesa de cabeceira. O abajur caiu no chão com um barulho surdo. Do quarto ao lado, Carlos acordou na hora. Marta, está tudo bem? Júlio olhou para Marta com raiva e tirou uma faca do bolso. Agora você estragou tudo. Carlos se levantou da cama e foi até o quarto de Marta. Encontrou a porta aberta e Marta encostada na parede com Júlio na frente dela, segurando uma faca. Não se mexa, Júlio disse, sem tirar os olhos de Marta. Carlos parou na porta. Deixa ela em paz, Júlio. Deixar em paz? Júlio riu.
Ela é minha esposa, não sua. Ela não quer voltar com você. Ela não tem escolha. Carlos deu um passo para dentro do quarto. Eu disse para não se mexer, Júlio gritou apontando a faca para ele. Está bom, calma. Júlio olhou de Carlos para Marta e de volta para Carlos. Vocês dois acham que são muito espertos, né? Acham que podiam me enganar? Ninguém tentou enganar ninguém, Carlos disse. Não. Júlio sorriu friamente. Então é coincidência minha esposa trabalhar justamente na imobiliária do homem que tentou me denunciar pelo roubo de carga? É coincidência ela fugir de casa justamente para o seu esconderijo secreto? Marta estava tremendo, encostada na parede. Júlio, por favor, ela sussurrou, não faz isso. Não faço o quê? Buscar minha própria esposa? Ela não quer ir com você, Carlos disse. E quem perguntou o que ela quer? Júlio se virou para Carlos. Você acha que pode simplesmente roubar a mulher de outro homem? Eu não roubei ninguém. Eu ajudei ela a sair de uma situação ruim. Situação ruim? Júlio riu de novo. A única situação ruim aqui é você se metendo onde não foi chamado. Carlos viu que Júlio estava ficando mais nervoso, e um Júlio nervoso era um Júlio perigoso. Olha, vamos conversar com calma. Não precisa da faca. Precisa sim, porque vocês dois vão fazer exatamente o que eu mandar. Júlio apontou a faca para Marta. Você vai se vestir e vir comigo agora. Não vou, Marta disse, encontrando coragem de repente. Júlio ficou surpreso. Em 2 anos de casamento, Marta nunca tinha dito não para ele. Como é que é? Eu disse que não vou. Não vou mais voltar para casa. Não vou mais apanhar. Acabou. A raiva no rosto de Júlio aumentou. Você não manda em mim, ele gritou. E você também não, Marta gritou de volta. Júlio perdeu a paciência e partiu para cima dela com a faca. Carlos pulou na frente e segurou o braço de Júlio. Os 2 homens lutaram pelo controle da faca. Carlos era mais novo, mas Júlio era mais desesperado. Marta, chama a polícia! Carlos gritou enquanto lutava. Marta correu para o telefone da sala e discou 190. Alô, polícia! Tem um homem aqui com faca ameaçando a gente. Enquanto isso, Carlos conseguiu desarmar Júlio. A faca voou para o outro lado do quarto, mas Júlio não desistiu. Ele deu um soco no estômago de Carlos e correu atrás da faca. Carlos se recuperou e pulou em cima dele de novo. Dessa vez, conseguiu imobilizar Júlio no chão. Isso não vai ficar assim, Júlio gritou. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sei muito bem com quem estou mexendo, Carlos respondeu. Com um criminoso que agride mulheres e rouba cargas. Marta apareceu na porta. A polícia está vindo. Carlos olhou para Júlio, que ainda tentava se debater. Agora você vai pagar por tudo o que fez, com a Marta e com as outras vítimas. Júlio parou de se debater e olhou para Carlos com um ódio puro. Você acha que ganhou? Isso está longe de acabar. 15 minutos depois, a polícia chegou. Júlio foi preso por invasão de domicílio e ameaça. Mas enquanto era levado, ele gritou para Carlos. Isso não vai ficar assim, eu volto. Carlos e Marta ficaram parados na porta, assistindo ao carro da polícia se afastar. Acabou? Marta perguntou, a voz trêmula. Carlos balançou a cabeça. Ainda não, Marta, ainda não. Mas o pior já passou. Na manhã seguinte à prisão de Júlio, Carlos estava no escritório quando o Dr. Eduardo ligou com notícias ruins. Carlos, preciso te avisar, o Júlio foi solto. Como assim, solto? Ele invadiu minha casa com faca. Pagou fiança. O advogado dele alegou que só foi buscar a esposa. Invasão entre cônjuges é complicado de provar, mesmo com a faca. Carlos sentiu o sangue gelar. Quanto tempo ele ficou preso? 20 horas. A fiança foi alta, mas ele conseguiu. Carlos desligou e imediatamente ligou para a casa de praia. Marta, pegue suas coisas, Júlio está solto. Como assim? Mas ele pagou fiança? A gente volta para a cidade hoje. Por quê? Não é mais perigoso? Carlos respirou fundo. Porque agora é hora de partir para o ataque. Acabou de ficar escondido. 1 hora depois, Carlos chegou ao sítio. Marta estava com a mala pronta, mas parecia tensa. Carlos, e se ele estiver esperando a gente? Se estiver, vai encontrar uma surpresa. No caminho de volta, Carlos explicou.
Ontem, enquanto Júlio estava preso, consegui finalizar a denúncia e juntar todas as provas de roubo de carga e as testemunhas das agressões anteriores dele. O Dr. Eduardo está com tudo em mãos. Ele sabe disso? Ainda não. Vai descobrir quando a polícia for atrás dele. Carlos olhou pelo retrovisor. Marta, chegou a hora de acabar com isso de uma vez, sem fugir, sem se esconder, frente a frente. Marta olhou para as mãos. Mesmo depois de tudo, ainda sentia medo. E se der errado? Não vai dar. Tenho todas as provas que preciso. Júlio não terá para onde correr desta vez. Marta assentiu, e Carlos podia ver que ela ainda estava assustada. Marta, você confia em mim? Confio. Então confie que isso vai dar certo. Rodrigo, o Júlio, saiu da empresa transtornado. Carlos tinha conseguido. Tinha juntado todas as peças e fechado o cerco completamente, mas Júlio não ia desistir. Se fosse para cair, ia levar Carlos junto. Ele foi para casa, pegou uma mochila e colocou algumas coisas dentro. Depois voltou para o carro e dirigiu até a casa de Carlos na cidade. Eram 8 da noite quando chegou. As luzes estavam acesas. Júlio podia ver Carlos e Marta na sala através da janela. Júlio observou por meia hora. Eles pareciam estar jantando, conversando normalmente, como se não tivessem destruído a vida dele. Às 9 da noite, Júlio agiu. Dessa vez, não tentou ser discreto. Quebrou a janela da frente com uma pedra e entrou direto pela sala. O alarme disparou na hora, mas Júlio não se importou. Carlos se levantou da mesa quando ouviu o barulho. Júlio, o que você está fazendo? Vim buscar o que é meu. Marta apareceu na porta da cozinha. Júlio, vai embora. A polícia já está vindo. Ótimo. Quando chegarem, vão encontrar meu recado. Júlio tirou uma faca do bolso. Carlos se posicionou entre ele e Marta. Que recado? Que se você quer me destruir, eu te destruo primeiro. Carlos levantou as mãos. Calma, Júlio. Vamos conversar. Não quero conversar. Quero que você sofra como estou sofrendo. Júlio avançou com a faca. Carlos conseguiu segurar o braço dele, mas Júlio era forte e estava desesperado. Os dois brigaram pela sala, derrubando móveis e quebrando objetos. Marta, sai daí! Carlos gritou enquanto lutava. Marta correu para o telefone. Polícia, ele voltou. Está brigando com o Carlos de novo. Carlos conseguiu desarmar Júlio, mas levou um soco no estômago. Júlio recuperou a faca e partiu para cima dele de novo. Você arruinou minha vida! Júlio gritava. Você que arruinou sua própria vida. Carlos conseguiu derrubar Júlio no chão, mas ele ainda segurava a faca. Larga isso. Não largo. Se eu vou me ferrar, você vai junto. Júlio tentou acertar Carlos com a faca, mas Carlos segurou o punho dele. Marta, pega alguma coisa para me ajudar. Marta pegou um vaso e acertou nas costas de Júlio. Ele gritou de dor e soltou a faca. Carlos conseguiu imobilizá-lo no chão. Acabou, Júlio. Não acabou nada. Isso nunca vai acabar. 5 minutos depois, a polícia chegou. Júlio foi preso de novo, dessa vez sem chance de fiança. Invasão de domicílio, agressão, tentativa de homicídio. O delegado disse, dessa vez você não sai tão cedo. Júlio olhou para Carlos enquanto era levado. Você pode me prender, mas não pode me calar. Todo mundo vai saber o que você fez. Carlos não entendeu o que ele quis dizer com isso. 3 dias depois da prisão, Carlos estava na delegacia prestando depoimento quando o delegado recebeu uma ligação. Carlos, tem uma coisa que você precisa saber, o delegado disse depois de desligar. Júlio quer fazer uma confissão completa. Sobre o quê? Sobre tudo. As agressões contra outras mulheres, o esquema de roubo de carga, tudo. Carlos ficou surpreso. Por que ele quer confessar agora? Não sei, disse que quer falar com o promotor. Carlos pensou por alguns segundos. Posso estar presente? Pode. Na verdade, seria bom você estar lá. Você é a principal testemunha do caso. 1 hora depois, Carlos estava numa sala da delegacia com Júlio, o delegado, o promotor e 2 advogados. Júlio parecia diferente, mais calmo, mas também mais derrotado. Júlio, o promotor começou. Você tem certeza de que quer fazer esta confissão? Tem direito a ficar calado. Tenho certeza.
O promotor ligou o gravador. Então pode começar. Júlio olhou diretamente para Carlos. Meu nome é Júlio Souza. Há alguns anos, estive envolvido em brigas e agressões a mulheres, antes mesmo de conhecer a Marta, em Minas Gerais. Também participei de um esquema de roubo de carga no interior de São Paulo. Era eu quem fazia a logística e desviava os caminhões. As provas estão todas lá, e meu advogado me orientou a confessar para tentar uma redução de pena. Carlos escutava em silêncio. Também agredi a Marta repetidamente, o que não é certo, eu sei. Eu bebia demais, e quando bebia, a raiva saía em quem estava perto. O promotor desligou o gravador. Júlio, pela confissão que você fez, pode pegar uma pena longa. Eu sei. Já passou da hora de alguém pagar pelo que aconteceu. 2 semanas depois da confissão, Júlio foi a julgamento. Carlos estava no tribunal junto com algumas das ex-parceiras de Júlio, que também foram vítimas, e as testemunhas do esquema de roubo de carga. Marta também estava lá. Ela queria ver o fim de tudo aquilo. O juiz leu os crimes. Júlio Souza, você está sendo julgado por agressão, roubo de carga e violência doméstica. Júlio ouvia em silêncio. O promotor apresentou todas as provas, a confissão gravada, os depoimentos das testemunhas. O advogado de Júlio tentou alegar que ele agia sob efeito de substâncias, mas as provas eram muito fortes. O juiz se retirou para deliberar. Meia hora depois, voltou com a sentença. Júlio Souza, pelos crimes confessados e provados, eu o condeno a 15 anos de prisão. As vítimas de agressão choraram, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, elas sussurraram. Finalmente fizeram justiça. O juiz continuou. Além da prisão, você deverá pagar indenização às vítimas. Júlio recebeu a sentença sem reagir. Quando os policiais foram levá-lo, ele olhou para Carlos uma última vez. Isso não vai acabar aqui, ele disse baixinho. Carlos não entendeu o que ele quis dizer. Depois da sentença, Carlos se aproximou de Marta. Marta, como você se sente? Aliviada, mas também cansada. Por quê? Carlos olhou para ela. Porque agora começa a parte mais difícil. Que parte? A parte de reconstruir nossas vidas. Na semana seguinte ao julgamento, Carlos estava no escritório criando um projeto social. Queria usar parte do dinheiro da imobiliária para ajudar outras mulheres que passavam pelo que Marta tinha passado. Marta entrou na sala com 2 cafés. Como está indo? Bem, já temos uma psicóloga interessada em coordenar o projeto. Que tipo de ajuda vocês vão oferecer? Carlos mostrou os papéis para ela. Apoio psicológico, abrigo temporário, ajuda jurídica, tudo o que você precisou e não teve. Marta sentou ao lado dele. Carlos, posso te fazer um pedido? Claro, quero trabalhar no projeto. Carlos parou de escrever. Marta, você tem certeza? Vai ser difícil reviver essas situações. Tenho certeza. Quem melhor para ajudar mulheres que passaram pelo que eu passei do que eu mesma? Carlos olhou nos olhos dela. E você, como está se sentindo? Marta pensou antes de responder. Confusa, aliviada, com medo, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. É normal. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Sempre. O que a gente é agora? Carlos segurou a mão dela. Somos 2 pessoas que passaram por muita coisa juntas. 2 pessoas que se importam uma com a outra. E sobre a gente. Marta, eu te amo. Mas você precisa de tempo para se curar antes de qualquer coisa. Marta assentiu. Quanto tempo? O tempo que você precisar. Pode ser meses, pode ser anos, não tem pressa. Marta sorriu pela primeira vez desde o julgamento. Obrigada por entender. E você, o que sente por mim? Marta olhou para ele com carinho. Eu te amo também, mas você tem razão. Preciso me curar primeiro. Carlos beijou a testa dela. Então vamos fazer assim. Vamos trabalhar juntos no projeto. Vamos nos conhecer melhor e quando você se sentir pronta, aí a gente vê o que acontece. Exato. Marta se levantou. Carlos, tem uma coisa que eu preciso fazer. O quê? Preciso ir na terapia. Preciso falar com alguém sobre tudo o que aconteceu. Carlos sorriu orgulhoso. Acho uma ótima ideia. Você me acompanha na primeira sessão?
Claro que sim. Marta respirou fundo. Então está decidido. Vou começar a me curar para valer.